Amém. Muito bem, meus amados irmãos, o meu desejo com essa palavra, essa pequena reflexão, é contribuir para que você possa realmente entender o verdadeiro sentido da Páscoa do Senhor. Isso é importante, queridos. Por isso, nós como discípulos de Jesus, nós temos, o conhecimento do verdadeiro sentido da Páscoa. Nós temos que ter esse conhecimento e declararmos ao mundo que está cada vez mais perdido e afastado da vontade de Deus. O mundo hoje está longe, então a Páscoa realmente é uma festa da família, uma festa familiar. Há 3.500 anos atrás, num contexto de juízo, porque Deus havia declarado que iria lançar um juízo sobre o Egito. Nós sabemos que era a morte dos primogênitos, e aí ele pediu para que cada família dos israelitas, ali, dos hebreus, eles pegassem um cordeiro e matasse esse cordeiro e o sangue fosse passado nos umbrais das portas. E ali porque naquela noite o Senhor ia passar ali com o anjo da morte para fazer o seu juízo sobre a terra do Egito. Então, por isso que é importante nós compreendermos esse momento tão especial. Por outro lado, o mundo, queridos, irá profeticamente de mal a pior. Nós sabemos que a tendência do mundo agora é realmente Deus acelerar esse processo, acelerar esse momento de juízo na terra. Eu creio piamente que logo, logo nós estaremos em um novo contexto mundial, quiçá que seja o retorno do Messias, quiçá a igreja seja arrebatada e nós possamos estar ali com Ele. Mas nós cremos, enquanto isso, que o Senhor está cuidando do seu povo. A festa de Páscoa, ela é a primeira festa fixa do calendário judaico. Por isso ela é muito importante, não só por ser a primeira festa, mas porque sem ela as outras festas não existiriam. Sem a festa de Páscoa não existiria a festa dos pães ázimos, não existiria ali as primícias, Rabicurim, Pentecostes, a festa das trombetas, Yom Kippur e a festa de tabernáculos. Então nós sabemos que sem a Páscoa, ela é a primeira que encabeça as outras festas. E é importante a gente entender, para nós que somos discípulos de Jesus, ela fala profundamente ao coração, pois sua mensagem principal fala pelo menos 3 pontos super importantes para todo aquele que acredita em Jesus. Eu queria falar desses pontos rapidamente, para depois nós entrarmos realmente no sentido ali, o que eu quero falar para você nessa noite. Então, primeiro, é necessário passar o sangue do cordeiro. A festa, na época, era isso, era passar o sangue do cordeiro nos umbrais e nas vergas das portas de nossas casas, onde o cordeiro assado será comido. Êxodo 12, 7. Então, para nós, queridos crentes, isso significa nascer de novo, recebendo o perdão pelo sangue do Cordeiro, vertido na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados. Romanos 5, 8 e 9. O comer o Cordeiro significa tê-lo dentro de nós, habitando em nós. Isto é algo maravilhoso, porque a Páscoa não é somente uma celebração de comer, mas tem um significado espiritual para a nossa vida. Naquela época era o significado físico ali, em que o povo de Israel realmente estava se preparando para deixar o Egito. Mas para nós em Yeshua, que já deixamos o Egito em Cristo, nós entendemos que é Cristo vivendo em nós. Segunda coisa, é necessário sair do Egito, que representa o sistema do mundo. É necessário não só sair deles, mas ser liberto dele. Assim, querido, a festa da Páscoa tem como tema básico o Messias, Jesus, nosso Cordeiro que liberta, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do nosso coração. João 1,29, que ele é o Cordeiro que tira o pecado. Então, é necessário a gente entender isso. Terceiro, celebrando a festa da Páscoa, o Senhor passa estabelecendo juízo aos deuses, ou seja, aos deuses locais ali. Como eu já falei no domingo, quando nós reunimos em família para comer a Páscoa, para celebrar essa Páscoa, em Jesus como centro dela, os demônios são envergonhados, os demônios são destronados, os demônios que perseguem a nossa família, que perseguem as pessoas ao nosso redor, eles são destronados.
Em resumo, queridos, só para a gente ver essa primeira parte, ao celebrarmos a festa da Páscoa, tomamos consciência do novo nascimento em Jesus, da libertação das coisas do mundo e da escravidão do pecado. Não basta só estar convertido a Jesus, tendo-o como Senhor e Salvador. É necessário deixar para trás toda a vida de pecado e as coisas do mundo. Então, pelo arrependimento, há uma ruptura com o passado e com todo o sistema de escravidão que o pecado traz sobre o homem. Veja que a Páscoa, queridos, ao celebrar, nós temos a consciência de que nós agora não pertencemos mais ao mundo. Você e eu não pertencemos mais ao mundo. O mundo não tem mais domínio sobre nós. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Pelo menos é assim que devemos crer e andar, com essa nova identidade de filhos e filhas de Deus, livres por intermédio do sacrifício de Yeshua na cruz do Calvário. Há, portanto, uma mudança interior nos pensamentos, nas atitudes e principalmente no estilo de vida. É algo muito profundo entender a celebração dessa festa nesse contexto profético que estamos vivendo. Nós temos aí, querido, uma realidade, uma situação no mundo. Nunca se viu um mundo parado por causa de uma situação que causou morte, está causando medo. Viu o mundo parar para falar de um único assunto. Parece que não tem mais outros assuntos no mundo para falar, só isso. Então, esse é um momento muito importante, muito profético, é um sinal para nós como igreja, e é um tempo em que nós devemos nos reunir como família e celebrar essa Páscoa em nome de Jesus. Aqui em 1 Coríntios 5, verso 7, diz assim que pois também o Messias, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado, por isso celebremos a festa, ou seja, a Páscoa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então veja só, deixa eu só confirmar aqui, realmente, essa palavra que eu acabei de ler para vocês, que ela é muito importante. Eu quero ver aqui nessa tradução como é que ela está citada. Diz assim, no versículo 7 em diante, 7 e 8, o 7 diz, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O verso 8 que diz, por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, meus amados e queridos irmãos, é momento de nós refletirmos, é momento de nós verificarmos nossa mente, nossos pensamentos, nossas atitudes. Por isso que a Páscoa é um momento muito importante para as famílias. Nunca uma festa da Páscoa vai ser tão importante, nunca ela vai ser tão importante, tão significativa como a Páscoa desse ano. Queridos, esse ano ela é diferente. Ela é uma festa totalmente diferente, porque antes, quando não estávamos nessa situação, a festa é celebrada coletivamente, com a igreja, com os irmãos. Hoje, ela está para celebrarmos dentro de casa, com nossa família. E nós vamos entender o porquê disso com mais clareza aqui, para nós podermos fazer algo com entendimento, com muita revelação e muita sabedoria. A Páscoa terá início, querido, só para você entender, nessa quarta-feira à noite. Será um jantar de... A Páscoa lida com a nossa liberdade e com a nossa libertação. Então, ela vai começar quarta-feira, amanhã. Amanhã, no calendário gregoriano, será dia 8. Mas no calendário bíblico, estabelecido por Deus desde a criação, será no dia do anoitecer de amanhã, de quarta-feira, até o anoitecer de quinta-feira da próxima semana. Então essa festa começa, e aí logo em seguida tem a festa dos pães ázimos e termina ao anoitecer de quinta-feira do dia 16 deste mês de abril.
É muito importante nós entendermos isso. Ela inicia amanhã com jantar. E aí quando for amanhece, aí quando for na quinta-feira, aí vai acontecer toda aquela, nós já sabemos a história, né, do cordeiro que ali é morto, né, aquela situação toda, e como é apregoado. Mas nós temos que entender que todos nós conhecemos muito bem, queridos, a história, né, a história é a saída do povo de Israel do Egito. Os rabinos dizem que devemos, cada pessoa deve passar pela experiência da festa de Páscoa. Tem que reviver essa experiência para torná-la viva na nossa vida. Para eles ali tem um significado muito mais profundo, porque os ancestrais venceram isso na prática. Mas para nós também é importante que nesse momento nós reflitamos e entendamos que é um momento muito especial. Nós temos que nos internalizar para viver essa experiência naquele momento que estivermos reunidos para celebrar essa festa. A Páscoa, ela é muito, a Páscoa desse ano é muito semelhante à primeira Páscoa realizada pelos filhos de Israel, há 3.500 anos atrás, na terra do Egito. Porque naquela época, o Senhor estava ali trazendo um juízo sobre a nação do Egito. E as famílias estavam dentro de casa, com o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, para que o anjo não entrasse e não fizesse juízo ali dentro daquelas casas. Como hoje, né, eles estavam lá dentro da casa deles, e a praga estava do lado de fora. Como hoje temos a praga do coronavírus correndo aí, solta aí fora, fazendo suas vítimas. Nós estaremos amanhã na nossa casa, celebrando com nossa família, pedindo a Deus para que poupe nossos filhos, para que poupe nossos irmãos, poupe a nossa nação dessa praga. Nós vamos estar ali confiando na libertação do Senhor, confiando no sangue do Cordeiro nos umbrais das nossas portas. Em nome de Jesus, queridos, o anjo do Senhor, essa destruição que está acontecendo na nossa nação, ela não vai chegar na nossa família, ela não vai chegar nos nossos filhos, nas nossas filhas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tome cuidado, tenha precauções, mas tenha fé de que não chegará na tua tenda nem um mal. Se você fizer isso com sinceridade no seu coração, eu creio que o anjo da morte, o destruidor, vai passar direto e não vai atingir nossos lares. Por que essa Páscoa é tão importante, amados? Por que ela é muito importante? Veja só, porque você deve celebrar com sua família esse ano essa Páscoa, agora quarta-feira. Por quê? Você deve se reunir e profetizar com a sua família a libertação do Senhor sobre sua casa, sobre sua família, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado e sobre o nosso Brasil. Profetize ali, declare a bênção do Senhor. E aqui em Êxodo a gente vai ver o momento em que Deus estabelece o grande livramento sobre o seu povo. Vamos ver aqui em Êxodo, no capítulo 6, verso 6, também até o 8. Vamos ler essa palavra que é maravilhosa para nós entendermos ela. Vamos lá. Veja só que aqui no livro de Êxodo diz que: portanto diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido, e com grandes juízos, e vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e vos levarei à terra acerca da qual levantei minha mão, jurando que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos-la darei por herança. Eu sou o Senhor. Querido, veja bem, aqui nós temos algo interessante que o Senhor promete que vai nos tirar dessa situação, vai nos livrar, vai nos resgatar, vai nos tomar como seus filhos e vai nos levar. Isso aqui é algo profético, aqui fala de salvação, fala de redenção,
fala de libertação, fala de adoção e fala também de arrebatar, de tirar o seu povo da situação em que estamos. O Senhor diz que vai nos livrar, vai nos dar liberdade. Então, realmente, irmãos, a Páscoa é uma festa onde atestamos a liberdade que Deus nos deu em Cristo Jesus. É muito importante nós entendermos, nós não somos mais escravos, nós somos livres pela graça e a misericórdia dele, através do seu Filho, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É importantíssimo. Liberdade não é fazer o que você quer. Liberdade não é você viver sem lei. Vou fazer tudo o que eu quero. Não, isso é anarquia. A liberdade sem lei, queridos, sem regras, ela se torna uma libertinagem, uma anarquia. Fazer tudo o que se quer sem lei é anarquia. A liberdade da Páscoa é uma liberdade coletiva, é uma liberdade onde tem regras, né? Onde tem leis que determinam responsabilidades e direitos de cada um, leis que coordenam o bem-estar de cada um. Não existe uma sociedade boa, saudável, sem leis. Por isso que quando os filhos de Israel saíram do Egito, eles receberam logo em seguida as leis de Deus no Monte Sinai. Não existe uma liberdade para mim e para você sem cumprirmos os mandamentos. Não existe isso. O próprio Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Mas antes ele tinha dito lá, para os judeus que seguiam ele, algo assim interessante, que nós vamos já ler depois. Então não existe uma sociedade. Por isso que quando os filhos saíram, eles receberam, os filhos de Israel saíram do Egito, eles receberam a lei. Então seremos verdadeiramente livres, se essas leis fizerem parte das nossas vidas. Eu e você não somos mais escravos do Egito, mas será que somos verdadeiramente livres? Será que não tem nada que nos prende? Será que tem alguma coisa que nos escraviza ainda, meus irmãos? Nessa Páscoa, você precisa romper com toda a escravidão mental da sua vida, da sua família, em nome de Jesus.